É muito comum escutar a palavra produção na economia, mas você já parou para pensar qual é o verdadeiro significado dessa palavra? Hoje, nessa aula, vamos explorar o significado profundo da palavra produção e demonstrar historicamente e economicamente como essa palavra tem uma profunda relevância e impacto na nossa vida e na nossa história. Primeiramente, vamos começar com o significado econômico. Vale lembrar que, nesse vídeo, vamos também explorar a ideia da tecnologia, que é de suma importância para compreender os efeitos e também a forma da produção. Então, vamos começar. Primeiramente, os seres humanos sempre possuem necessidades e vontades. E para atender essas necessidades e essas vontades, eles precisam passar por etapas para conseguir atingir os seus objetivos. Na economia, os recursos são escassos, o que significa que você possui uma limitação na hora de produzir e de efetuar algum tipo de ato na economia. Alguns recursos são mais abundantes do que outros, e isso impacta diretamente na produção. Por exemplo, um diamante é muito mais raro do que água, e certos minérios também são mais raros do que outros minérios. E essa escassez pode acabar tendo impacto no custo para se produzir um bem. E nessa dinâmica de produção, a tecnologia começa a aparecer como algo de extrema importância para manter toda a cadeia produtiva. E nessa concepção, podemos analisar a tecnologia como algo que vai determinar como a produção vai ser feita, bem como o quão produtiva, o quão útil e o quão proveitosa será essa produção. E nesse vídeo também vamos te apresentar a um conceito muito importante e sólido para se compreender a economia em geral, que é o conceito da oferta e demanda. Ok, agora eu vou te apresentar um gráfico na tela. Se você não conhece esse gráfico, eu lhe apresento o gráfico de oferta e demanda. Se você conhece esse gráfico, talvez você seja mais acostumado com a economia e tenha mais profundidade para conseguir assimilar alguns dos conhecimentos que vão ser passados nesse vídeo. Mas se você não conhece esse gráfico, eu vou te explicar de maneira simplificada para que você não se perca durante a nossa apresentação. O gráfico de oferta e demanda é um dos gráficos mais básicos da economia. Se você observar essas linhas, você vai ver uma diferença entre as cores. Há uma cor verde e uma vermelha. A verde representa a oferta e a vermelha representa a demanda. Da mesma forma, você vê duas linhas, uma vertical e uma horizontal. A linha vertical representa o preço e a linha horizontal representa a quantidade. Basicamente, o gráfico de oferta e demanda serve para determinarmos quanto e a que preço um bem vai ser vendido pela interação entre os compradores e os vendedores. Os compradores são aqueles que mantêm a demanda e os vendedores são os que mantêm a oferta. Se você observar bem, vai ver que o gráfico de demanda é inclinado para baixo. Isso acontece porque, quanto menor for o preço de um produto, maior vai ser a sua quantidade demandada. Quanto maior for o preço do produto, menos pessoas vão demandá-lo devido ao seu maior custo. Já o gráfico de oferta tem um comportamento inverso. Ele não está inclinado para baixo, mas sim para cima. Isso ocorre porque, quanto mais quantidades um produtor produz, maior é o custo com o qual ele vai ter que lidar. Esse é um fato curioso e nós poderíamos fazer um vídeo só explicando por que isso acontece. Mas nesse vídeo vamos focar apenas nas explicações mais simples, para conseguir apresentar o tema central do vídeo. É possível ver também que existe um ponto no meio do gráfico na qual tanto a oferta quanto a demanda se cruzam. Aquele ponto é chamado de ponto de equilíbrio, na qual se decide qual será o preço do produto e a sua quantidade. Essa foi uma explicação mais simples do que a oferta e demanda. Poderíamos apresentar esse tema de uma maneira mais profunda
e mais detalhada. Contudo, essa explicação já basta para que nós possamos dar continuidade no vídeo. Agora que nós já te apresentamos o gráfico de oferta e demanda, vamos focar apenas na oferta. Mas por que nós vamos fazer isso? Bom, se pararmos para pensar, a oferta é o que predomina na nossa análise sobre produção. Nós vamos te mostrar a seguir um pouco mais detalhadamente como que a tecnologia e a produção se encontram no gráfico de oferta. Para que você entenda mais profundamente a relação entre os produtos e a tecnologia, nós vamos te mostrar esse gráfico. Parece ser apenas o gráfico de oferta alterado, mas aqui nesse gráfico nós podemos notar uma coisa bem interessante. A curva de oferta se deslocou. Como podemos ver na imagem, a curva de oferta se deslocou para a direita, mudando de S1 para S2. Também podemos ver no gráfico uma mudança na quantidade, mudando de Q1 para Q2. Mas ok, você deve estar se perguntando o que tudo isso significa. Bom, no gráfico nós vemos uma quantidade maior em S2, enquanto P, que é o preço, se mantém o mesmo. Isso significa que a quantidade aumentou pelo mesmo preço. Como a oferta representa os bens que são produzidos e vendidos por alguém ou por alguma empresa, então chegamos à conclusão de que a produção foi elevada. Você pode produzir mais pelo mesmo preço. E aqui chegamos em uma verdade extremamente profunda e necessária, que descreve muito bem a curva de oferta, que é a seguinte: a tecnologia que é utilizada pelo produtor é o que vai definir, de certa forma, a curva de oferta daquele produtor. Agora vamos analisar. O que é que pode fazer com que você possa produzir mais coisas com um custo igual ou mais baixo? É isso mesmo, a tecnologia. Exemplos do impacto da tecnologia na produção, na sociedade e na economia em geral são diversos. Podemos puxar vários casos na história que nos mostram como a tecnologia vai alterar e vai influenciar no desenvolvimento da economia em geral. Mais para frente nós vamos mostrar exemplos práticos disso na realidade. Mas agora vamos dar continuidade ao gráfico. Agora que nós sabemos que é a tecnologia que define a oferta, vamos conhecer mais um conceito das curvas de oferta e demanda para que nós possamos ter um conhecimento ainda mais profundo sobre esses fenômenos, que é o conceito da oferta inelástica e da oferta elástica, ou da oferta perfeitamente elástica e perfeitamente inelástica. A seguir eu vou te mostrar dois exemplos de dois gráficos e eu vou explicar esses dois conceitos. No gráfico mostrado, podemos ver uma linha vertical verde. Na oferta perfeitamente inelástica, nós podemos perceber o seguinte: o ponto em si está focado em Q, e P não participa de nenhuma alteração na curva. Isso mostra que a quantidade é fixa, e mesmo que você aumente os custos na produção, você não vai aumentar a quantidade. Vemos exemplos desse tipo em itens que são muito escassos ou raros e que não podem ser reproduzidos com facilidade ou em sua totalidade. Mesmo que aumentemos o investimento para conseguir mais desses itens, ainda não conseguiremos aumentar a sua produção, porque são itens extremamente raros e possuem uma intensa dificuldade na sua reprodução. Agora vamos te apresentar, por fim, a curva de oferta perfeitamente elástica. Essa curva é o extremo oposto, pois nela, pequenos aumentos no custo de produção podem provocar um grande aumento na quantidade de unidades produzidas. Agora vamos te mostrar alguns exemplos de impactos da tecnologia na economia. Durante os anos 50 e os anos 60, o mundo passava por uma intensa mudança. Acontecia o que chamamos hoje de Revolução Verde. Nela, diversos países passaram a utilizar novas técnicas e tecnologias para conseguirem melhorar a sua produtividade agrícola. Dentre elas estavam o uso de sementes melhoradas
de irrigação e de fertilizantes para aumentar a produtividade agrícola. Hoje, muitos acreditam que, sem a Revolução Verde, muitas pessoas não teriam acesso a alimentos no mundo inteiro, e que essa revolução foi a responsável por salvar a vida de milhões de pessoas durante muitos anos pelo mundo inteiro. Outro exemplo muito impactante de tecnologia aconteceu nos Estados Unidos, em 1890. Uma nova tecnologia, a máquina de colher e debrulhar grãos, se expandiu pela Califórnia e pelo oeste dos Estados Unidos. O seu efeito foi um aumento na produtividade agrícola, onde ela diminuía o tempo de colheita de 37 horas para 6,25 horas para colher 1 hectare de trigo. Exemplos mais antigos ainda de mudanças tecnológicas e de avanços nesses setores podem ser encontrados em idades bem antigas, como no Neolítico e nas idades dos metais. Durante esses períodos, muitos povos ao redor do mundo começaram a domesticar animais, bem como criar gado e utilizar novas formas de adubação. Eles também iniciaram a irrigação e também criaram a roda. Todos esses exemplos demonstram avanços no potencial do desenvolvimento tecnológico humano, e eles nunca podem ser esquecidos por nós. Tudo isso converge para a progressão da civilização no geral.